Não, de maneira nenhuma. A Constituição prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Então, quando é necessário falar de harmonia, é exatamente porque a independência ela não vai ser sempre um conceito objetivamente alcançado. Você tem áreas de atuação dos poderes que têm um sombreamento e é natural que isso aconteça. Nesse caso, por exemplo, do PDL e do IOF, quem começou a acionar o Supremo foi o PL, um partido da oposição, o partido de Bolsonaro, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o decreto antes de ser votado o PDL. Então, se você for ver, acabou que todo mundo acionou o Supremo nesse caso específico. E em relação à constitucionalidade do decreto, a legislação do IOF permite que o governo ajuste a alíquota. Como foi dito, é um imposto que tem um objetivo regulatório, mas é um imposto que arrecada sim, como qualquer outro imposto. Então, se qualquer medida que fosse tomada pelo governo que aumentasse a arrecadação ou que diminuísse a arrecadação fosse suficiente para dizer que é inconstitucional aquilo, então o governo não ia poder nem mexer na alíquota. O fato é que outros governos já fizeram mudanças, como foi o caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, em setembro de 2021, que editou um decreto ampliando e aumentando a cobrança do IOF com o objetivo de arrecadar 2 bilhões de reais para pagar a conta do Auxílio Brasil. E, inclusive, vários deputados que continuam deputados, como é o caso do deputado Kim Kataguiri, que eu tenho a alegria de debater aqui com ele no dia de hoje, estavam lá e não fizeram um PDL para derrubar o decreto de Bolsonaro que aumentou o IOF para poder pagar a conta do Auxílio Brasil. Então, a gente não vê um equilíbrio nas colocações que são postas. E em relação à questão do risco sacado, o IOF é um imposto de operações de crédito. O risco sacado acontece ali quando uma empresa ela vende a prazo e aquela empresa que vendeu antecipa aquele recurso. O entendimento do governo é que isso está funcionando como um crédito, uma antecipação daquele recurso e que aquilo poderia sim incidir uma cobrança de IOF. Agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal entender nos termos do artigo 49 da Constituição se o decreto do presidente Lula extrapolou as competências que ele tem constitucionais, não. Se o decreto não tiver extrapolado essas competências constitucionais e delas do legislativo na lei do IOF, então não há por que existir um PDL sustando aquele decreto se ele cumpre a legislação e se ele cumpre a constitucionalidade. Caberia ao Congresso Nacional editar um projeto de lei mudando a regra do IOF e não simplesmente tomar uma medida de derrubar o decreto. E acionar o STF é natural se você tem direito, se você acredita que o seu direito for lesado de alguma forma, tanto o PL, como acionou o STF nesse caso, como também o PSOL acionou, como o governo federal tem legitimidade de acionar. Agora vamos aguardar a decisão do STF em relação a esse caso.